Olá, exploradores de mistérios. Bem-vindos a mais uma aventura no Enigmas do Brasil. Hoje, vamos mergulhar num capítulo sombrio e fascinante da nossa história. Os segredos escondidos dentro dos muros dos conventos coloniais brasileiros. Aqui, onde as florestas se encontram com as igrejas de pedra, as freiras viviam sob votos de castidade, mas será que conseguiam apagar os desejos do coração? O que acontecia quando as orações divinas se misturavam a paixões proibidas? Preparem-se, porque vamos desvendar enigmas que ecoam desde o tempo dos jesuítas até os dias de hoje. Vem comigo desvendar esses sussurros da clausura. Prontos? Então, vamos lá. A vida na clausura. Um mundo brasileiro de fé e isolamento. Imagine o Brasil colonial no século XVII, com suas matas densas, vilarejos de taipa e as primeiras igrejas erguidas pelos jesuítas. Foi nesse cenário que os conventos femininos começaram a surgir, trazidos pelos portugueses que queriam impor a fé católica e controlar as mulheres da colônia. Diferente da Europa, aqui os mosteiros eram poucos e muitas vezes improvisados, mas seguiam as mesmas regras rígidas: pobreza, castidade e obediência. O dia das freiras começava ao amanhecer, com a oração das laudes, cantada em latim nas capelas de pedra ou madeira. Depois vinham as horas canônicas. Matinas, terça, vésperas, um ciclo de preces que marcava o tempo como um relógio sagrado. Entre as orações elas trabalhavam. Algumas bordavam paramentos para as igrejas, usando fios de ouro e seda trazidos de Portugal. Outras cultivavam ervas nos quintais dos conventos ou preparavam remédios com plantas da floresta, misturando saberes indígenas e europeus. Havia também as que ensinavam meninas órfãs ou filhas de colonos, já que a educação feminina era quase exclusiva dos conventos. Tudo isso em silêncio, pois falar era permitido só em raros momentos, e os muros altos protegiam, ou prendiam, essas mulheres do mundo lá fora. Mas nem todas entravam por devoção. Muitas eram filhas de fazendeiros ou nobres coloniais, enviadas aos conventos porque não havia dote para casar ou para esconder gravidezes indesejadas. Outras eram indígenas ou mestiças, convertidas à força pelos jesuítas e entregues à vida monástica. Para elas, o convento podia ser um escape da violência da colônia, mas também uma cela onde sonhos e desejos eram sufocados. Aqui, entre o calor tropical e os sons da mata, como uma jovem crioula ou indígena lidava com a saudade de sua aldeia ou com o peso de uma vida sem amor. Esse conflito é o primeiro enigma que vamos explorar. Os desejos proibidos, paixões na sombra da colônia. O voto de castidade era o coração da vida monástica, mas também o maior desafio num Brasil colonial cheio de vida e tentações. A igreja via o corpo como um campo de batalha contra o pecado, e os conventos eram projetados para controlá-lo. Homens quase não entravam. Só padres para missas ou confissões, sempre vigiados. As janelas eram pequenas, muitas vezes com grades de ferro forjado. As freiras usavam hábitos pesados, que escondiam o corpo mesmo no calor úmido da costa brasileira. Os cabelos eram cobertos por véus, e nos dormitórios, camas simples e quartos compartilhados eliminavam qualquer privacidade. Mas o desejo não se calava. O clima tropical, a proximidade com escravizados e colonos, e a mistura de culturas criavam um ambiente carregado de tensões. Algumas freiras canalizavam isso no misticismo. Freiras como Madre Vitória da Encarnação do convento de Santa Teresa no Rio de Janeiro, escreviam sobre visões de Cristo com uma intensidade que misturava fé e emoção quase sensual, um eco do amor místico europeu adaptado ao Brasil. Mas para outras, o desejo era mais terreno. Imagine uma freira jovem, talvez filha de um senhor de engenho, lembrando-se de um olhar trocado com um jovem da vila, ou sonhando com a liberdade da floresta, ou uma indígena arrancada de sua cultura, sentindo o peso de um corpo que a igreja mandava ignorar. Os registros coloniais guardados em arquivos como os da Santa Inquisição no Brasil revelam histórias intrigantes. Há casos de freiras que trocavam bilhetes com soldados ou clérigos, escondidos em oratórios,
ou passados por escravas. Em Salvador, no convento da Lapa, houve rumores de uma freira que teria se envolvido com um padre, gerando um escândalo abafado pela igreja no século XVIII. Outras, isoladas nos conventos, formavam laços com irmãs de claustro, relações que podiam ser de amizade profunda ou, em segredo, de afeto físico. Um caso famoso é o de uma freira anônima de Olinda, acusada em 1740 de comportamento desregrado com outra noviça, um processo que a Inquisição arquivou, mas que deixou sussurros na história. E havia os pecados solitários. A igreja punia severamente qualquer ato privado de prazer, e freiras confessavam esses impulsos com vergonha, enfrentando jejuns ou orações extras. Esses casos eram raros, mas os arquivos inquisitoriais mostram que o desejo, mesmo reprimido, estava presente. Muitos desses relatos, porém, podem ter sido exagerados por autoridades que viam os conventos como alvo de críticas, especialmente em uma colônia onde a moral cristã competia com tradições indígenas e africanas. O peso do pecado. Vigilância e castigos na colônia. No Brasil colonial, o pecado era vigiado de perto. Uma freira podia errar por fofocar no refeitório, por invejar a posição de outra ou por deixar a mente vagar durante as orações. Mas os pecados sexuais eram os mais temidos. A confissão feita a padres jesuítas ou dominicanos era um momento de exposição. Imagine uma freira, ajoelhada numa capela abafada, confessando desejos que mal compreendia, com medo do julgamento da igreja e da abadesa. As penitências variavam. Pensamentos impuros podiam levar a dias de jejum ou recitação de salmos. Transgressões maiores, como um flerte ou um toque proibido, resultavam em isolamento em celas escuras, ou tarefas humilhantes, como lavar o chão da igreja. Casos graves, como gravidezes, raros, mas registrados como o de uma freira em Recife no século XVIII, podiam levar à expulsão ou à reclusão perpétua. A vigilância era intensa. A abadesa e as irmãs mais velhas monitoravam tudo, e denúncias eram encorajadas. Algumas freiras protegiam segredos umas das outras, enquanto outras, por ciúme ou rigor, entregavam as transgressoras à Inquisição. Esse clima de tensão fazia dos conventos um microcosmo de intrigas coloniais. Por que esses mistérios nos fascinam? Por que esses segredos das freiras coloniais ainda nos intrigam? Porque eles misturam a história do Brasil com questões humanas universais. Essas mulheres, filhas de colonos, indígenas ou africanas, viviam entre a imposição da fé europeia e os desejos que a terra brasileira despertava. Suas histórias nos fazem perguntar: como resistiríamos a um mundo que nos manda apagar quem somos? Os conventos brasileiros eram templos de orações divinas, mas também palcos de paixões escondidas. Até hoje, lendas locais falam de freiras fantasmas em igrejas como a de São Francisco em Ouro Preto, assombradas por amores proibidos. Filmes e livros brasileiros, como inspirações em Casagrande e Senzala, de Gilberto Freire, tocam nesse cruzamento de culturas e desejos. Esses enigmas nos conectam ao passado e nos desafiam a entender quem fomos. E assim, exploradores, encerramos essa jornada pelos sussurros da clausura no Brasil colonial, onde orações e desejos se entrelaçavam em segredo. Espero que esses mistérios tenham acendido sua curiosidade sobre nossa história. Agradeço de coração por estarem comigo no Enigmas do Brasil. Deixem aquele like maroto, compartilhem com os amigos e contem nos comentários o que acharam desses segredos. Vamos continuar desvendando os enigmas do nosso país juntos? Até a próxima, e que a curiosidade nunca pare.